Bem-vindos ao canal, eu sou a Cristiana e hoje eu queria falar um pouquinho sobre por que os corpos ficam mais leves na água. Todo mundo já teve essa experiência de carregar um objeto no ar. Quando for carregar o mesmo objeto na água, a impressão que a gente tem é que ele fica mais leve. Mas por que isso acontece? De fato, o corpo ele não fica mais leve, a força-peso é uma força de atração gravitacional que vai depender somente da massa desse corpo, que não muda, e da atração da gravidade, que também, numa dada posição, vai ser a mesma. Tá, então, o que acontece para a gente sentir que esse corpo fica mais leve na água? Bom, qualquer corpo que está imerso em meio fluido, ele vai receber por parte desse fluido uma força de empuxo. Tá? E essa força de empuxo é o que é resultante das forças de pressão. Então, uma força vertical que aponta para cima, está representada aqui na figura pela letra E. Esse corpo também sempre vai sofrer a força de atração gravitacional, que é a força peso, que está representada aqui pela letra W. Bom, e se ele está em contato com alguma superfície, como por exemplo a nossa mão, ele vai sofrer por parte da nossa mão também uma força de reação normal. E essa força de reação normal, ela seria dada com uma diferença entre a força peso e a força de empuxo. Então, quando a gente carrega um objeto no ar, a força de empuxo ela é muito pequena. Por quê? Porque a força de empuxo depende da densidade do fluido. O empuxo é, na verdade, o peso do volume de fluido deslocado. Então, quando eu carrego um objeto no ar, o peso da quantidade de ar que caberia dentro dele é desprezível. Então, a gente assume, né, que a reação normal, que é a que a gente sente na nossa mão, seria igual à força-peso. No entanto, quando esse mesmo objeto é colocado na água, como a densidade da água já é maior, a força de empuxo na água vai ser maior também. Então, ela já passa a ser da mesma ordem de grandeza do peso. Então, a reação normal, ela é reduzida. Então, o que a gente sente na nossa mão, de fato, é a reação normal. A mesma coisa quando a gente pesa um objeto na balança. Tá? O valor que a gente está lendo ali, aquela massa que a gente está lendo, ela é, na verdade, a reação normal dividida pela gravidade. Então, se eu peso um objeto no ar, eu vou ler um valor. Se eu pesar o mesmo objeto na água, eu vou ler um valor diferente. Então, em conclusão, não é que os objetos ficam mais leves na água, né? Quando esses objetos são colocados na água, o valor que a gente lê na balança, o que a gente sente na nossa mão, é simplesmente a reação normal. Então, como a força de empuxo ela é maior na água do que no ar, a gente sente que esse corpo fica mais leve. Bom, espero que tenha ficado claro. Obrigada.